Quando os filhos não saem de casa, a corresponsabilidade dos pais na genealogia da proteção. Quantos não já ouviram falar sobre síndrome do ninho cheio, adolescência tardia, geração mimimi, entre outras, em que os filhos saem da casa dos pais depois dos 20 ou 30 anos? Bom, nesse diálogo eu queria trazer um prisma não veiculado, a qual traz à baila a corresponsabilidade dos pais nesse processo, onde percebo um deboche implícito coletivo, ao filho em que é imputado a pena, o fracasso, a responsabilidade unicamente a ele que não conseguiu sair da casa. Há diversos motivos por que os filhos não saem da casa dos pais quando adultos. Vou me atentar aqui a falar alguns negativos, se é que existem motivos positivos. Quando os filhos se tornam adultos, muitos têm dificuldades ou obstáculos para sair da casa dos pais. Classificarei esses motivos negativos em dois grupos: financeira e mentalidade. Já vi pessoas que poderiam morar tranquilamente sozinhas, sem nenhum perrengue financeiro, porque tinham independência nesse aspecto, mas suas mentalidades o faziam permanecer na casa dos pais. Alguns por motivos que achavam bons e outros por motivos que achavam ruins. Percebo que a maior dificuldade, quando não é a financeira, reside na própria mentalidade do filho. Isto é o famigerado medo do desconhecido. Ele é consumido por um medo generalizado, onde depois, ainda assim de ter feito faculdade, é situado por uma angústia, um anseio por busca de localização. Muitos pais, movidos por essa boa intencionalidade, infelizmente mais apontam riscos e perigos do que encorajamento, porque temem, devido ao passado que tiveram, que seus filhos passem ou sofram questões que eles mesmos sofreram. E nisso eles mais acabam chamando a atenção para os riscos do que o encorajamento e enfrentamento. Dentro de muitos fenômenos que podem explicar essa saída tardia dos filhos, esse é um deles. Ou seja, essa angústia e medo generalizado do filho é fundamentada na própria falta de apoio que tem dos pais. O filho tem medo, é consumido ou abatido pela boa intencionalidade das advertências dos riscos e perigos que os pais apontam reiteradamente, mas que na prática, ao invés de torná-los prudentes e sensatos em suas escolhas, acabam o imobilizando, impedindo, inibindo e refreando suas ações, porque afinal de contas tudo seria arriscado. Os pais são assim direcionados por seus traumas, ao invés de reconhecer as reais necessidades do filho. Ou seja, o filho, o ver, sente mais o risco, porque no fundo sua autoconfiança que não foi desenvolvida na relação saudável com os pais é igual a um queijo suíço. E ao invés do filho ser e se sentir encorajado pelos pais, ele, pelo contrário, sente que está sendo empurrado para o penhasco, lentamente. E nisso são tomados por essa angústia, por um sentimento silencioso de desespero, onde os pais, como disse, movidos por essa boa intenção, alertam sobre os riscos e perigos. E é dessa maneira que sentem que estão apoiando os filhos. Isso não é apoio, muito menos encorajamento. Isto é superproteção, redundante falar patológico. Não existe superproteção que seja boa. Isso também é trauma e não apoio. O amor que os pais têm aos seus filhos se traduz de muitas maneiras. Apoio esse que se converte na forma de superproteção. E proteção essa que descamba na chamada de atenção para os riscos e perigos que devem evitar. A superproteção é uma forma de reparar no filho aquilo que dói nos pais, pelo fato de os pais não saberem equacionar as suas próprias dores internas, prometem a si mesmos que jamais seus filhos irão passar o que eles passaram. Ou seja, são guiados pela falta da razoabilidade e de bom senso. E nisso tem dificuldade de deixar os filhos passarem por dificuldades, adversidades, desafios que são fundamentais
ao seu desenvolvimento saudável. Uma das maneiras de mensurar a exposição de dificuldades, de desafios que o filho precisa passar é ver se ele tem responsabilidade com as suas coisas, se dá valor ao que os pais fazem por ele. E não vale acusar o filho de não dobrar as suas roupas ou arrumar o seu quarto, sendo que você, mãe, ela acaba fazendo, alegando que passou um determinado tempo e ele não arrumou. Sim, aí você está sabotando o próprio desenvolvimento da responsabilidade que era para se construir nele. Quando os pais ficam falando, apontando, acusando o filho de não ter feito tal coisa e se cansa e vai lá e faz por ele, os pais estão em regra sabotando o desenvolvimento da responsabilidade do filho, porque ele não terá consequências desse evento. E conforme os pais vão escalando as consequências que irão evitar para os filhos, mas ele se sentirá despreparado a lidar com as consequências da vida, das quais seus pais não terão mais como protegê-los. Se tornarão adultos imaturos e provavelmente poderão até apodrecer no pé. Continuando e recapitulando, vamos por ordem. Movido por essa boa intenção, os pais eles mais alertam sobre os riscos e perigos. É o que nossa mídia, aliás, que é o quarto poder, faz constantemente. Mas a diferença é que ela sabe a nível molecular o que está fazendo. Trata-se de propagar o medo ambiente e, com isso, fazer a manutenção das estruturas de poder. O indivíduo provido de coragem pode provocar sérios danos, quando não arranhar a desordem estabelecida. De outro modo, quando os pais reconhecem a boa intenção em suas más ações, o mal provocado pelas suas consciências pesadas reduz pela metade. Com esse exemplo da mídia, e não somente dela, mas do Estado e as suas instituições, como a igreja, a escola e, por último, a própria família. Eu queria retratar e mostrar a vocês essas outras peças do tabuleiro, a qual tem um papel fundamental no controle, no adestramento, na tutela e visto como proteção. E com essa cascata de estruturas se propagam e retroalimentam essa sociedade não disciplinada, mas do biopoder. Como diria Foucault, ou seja, pais, não se sintam aqui apenados, mas provocados a enxergar a geração de filhos doentes que estão ajudando a construir, por meio de outras instituições, que parasitam, paternam esses sujeitos, cada vez mais, extorquindo de si a responsabilidade que deveriam ter sobre suas próprias vidas, onde o filho aprende a figurar de forma cada vez mais aperfeiçoada, como um boneco de ventríloco, em contato com aquilo que principalmente assiste. A atrofia do pensamento crítico já começou há anos, e vários pensadores já nos chamaram a atenção para isso, como Theodor Adorno, Darcy Ribeiro, Marcuse, Horkheim, entre tantos outros. E agora então, com a inteligência artificial, entramos no modelo 4.0 da irrelevância do pensamento, e também da prescindibilidade das pessoas, como diria Yuval Harari. Seus filhos serão resumidos a executores, não irão pensar, porque a inteligência artificial fará isso por elas. Esse processo de alienação ou banalização do pensamento, ao qual os indivíduos reconhecem como proteção, está acontecendo há anos. Bom, entendemos até aqui que os pais têm um papel importantíssimo nesse processo de emancipação dos filhos. Mas muitos pais, sem perceberem, movidos por essa boa intenção, acabam engendrando o próprio sofrimento e acovardamento dos filhos, porque muitos pais, inconscientemente, ao contrário do que desejam de emancipação para os filhos, induzem neles um estado letárgico de medo, de insegurança. E os filhos, em contrapartida, são regados por esse medo de perder esse padrão de vida. E detalhe que não foi conquistado por ele, filho, a qual avista a tragédia anunciada quando se atreve a enxergar pela janela, além do seu quarto,
um horizonte de possibilidades, mas também de incertezas e inseguranças. E a qualquer probabilidade de cair 1 milímetro sequer desse padrão representa algo pior que a própria morte. E nisso eu adapto e relativizo aquela frase de Isaac Newton: se pude ver mais longe é porque estava apoiado em ombros de gigantes. E justamente os filhos só veem, mas não vivem o seu processo, a sua aventura na vida. São criados em tubo de ensaio, mas ainda assim a intenção é boa. Mas a motivação é traumática e objeto de terapia, e a finalidade é encarcerante, quando não egoísta, porque os pais estipulam sobre os seus crivos os melhores caminhos a serem tomados. E isso pelo amor que tem a eles, ou seja, ao invés de se atentarem às reais necessidades deles, reconhecer como apoio que dão aos filhos o que foi objeto faltante de suas vidas. E nisso tenta suprir no filho aquilo que doeu e faltou neles, que faltou neles, pais. Ora, pais, quando vocês dizem que seus filhos nunca irão passar pelo que passaram, não compreende que, pelo contrário, que eles têm muito mais suporte e condições para passar desafios e adversidades ainda maiores que os seus, porque eles têm um suprimento que vocês não tiveram e que vocês mesmos forneceram. Só que o pecado capital e a travessia do Calvário agora é não deixá-los crescer, é cortar as suas asas. Voltemos a falar sobre compreender esse medo de perder o padrão que os pais conquistaram. Ele, ainda assim, é um medo genérico, disforme, irregular, cujo de fato o verdadeiro princípio ativo, isto é, a motivação, é muitas das vezes a preservação de um casamento, ou de uma identidade familiar, ou mesmo a própria estimulação da dependência do filho sobre os pais, em que eles são conservados como picles dentro de um vidro e acima dos seus ombros, como um papagaio, a qual suas asas são cortadas periodicamente, ficando preso à linguagem a qual só repetem. E com o passar do tempo, quando esse apoio que faz o filho prisioneiro não mais consegue cortar as suas asas, porque alguns filhos vão percebendo essa arapuca. Mas, porém, essas asas já não crescem mais com tanto vigor. E quando crescem, são atrofiadas, isto é, as asas crescidas representam o amadurecimento do filho, quando consegue perceber que os pais lhe davam com a colher, mas retiravam com a pá. As asas crescidas representam esse distanciamento saudável da qualidade do afeto, do vínculo que o filho percebe que tivera dos seus pais, mas pelo fato de não ter o mesmo vigor, ele, filho, torna-se um perito de gestão de riscos e perigos. É como se doutorasse nessa matéria da vida. Não constrói ousadia, audácia, coragem, porque sua educação ou o apoio que tiveram reside no medo, não construindo sequer a própria autoconfiança, que dirá a coragem e a audácia. Pois bem, lembra daquela frase, se pude ver mais longe é porque estava apoiado em ombro de gigantes? O que enriquece o filho não é os pais colocarem os seus filhos sobre os seus ombros, para que eles possam ver mais longe. Isto é, eles podem e vão ver de fato até mais longe, mas o fato de olhar mais longe, na maioria das vezes, além de trazer, isto é, não obstante a admiração e a empolgação, vai trazer também angústia, porque é com o passar dos anos que o filho vai perceber que antes de se verem como conquistadores dos horizontes, eles vão precisar descer todo esse Everest que os pais o colocaram. Porque mais do que chamado para desbravar os oceanos e terras, eles serão convocados antes a semear e preparar a sua terra. O ideal e o esperado, de fato, seria se os filhos alçassem voo sobre os ombros e os padrões que os pais conquistaram. E que não só vissem um horizonte de possibilidades a conquistar, mas que alçassem também voo
sobre o cume da montanha que os pais o colocaram. Mas por ter as suas asas cortadas, eles, pelo contrário, são convocados a ver o abismo. Ou ele, filho, aprende a descer se agarrando nos matos e raízes das árvores, ou pela desesperança é tomado e se joga em um ato suicida. Filhos, compreendo que se pode matar uma pessoa com um machado, uma arma de fogo, diferentes outras maneiras, como também um travesseiro aconchegante, feito de penas, e vejo que talvez a maior dificuldade que vocês precisam enfrentar, justamente porque não enxergam isso, porque é camuflado, é o conforto. Cujas penas são pressionadas lentamente contra suas vias respiratórias, e o oxigênio que respiram vem de 2 cilindros, a qual chamam mãe e pai. Quero que vocês compreendam que o que pautou o processo de emancipação da maioria dos pais que estão acima dos 40, 45 anos, hoje em 2023, foram as próprias condições de dificuldade e de adversidades que foram expostos, ou seja, o calo apertava. Não à toa que boa parte viu a segurança como sinônimo de estabilidade financeira. Repito, não à toa que boa parte viu nisso a segurança como sinônimo de estabilidade financeira. E daí o concurso público veio como uma possibilidade de apaziguar ou sanar essas dificuldades, esse sofrimento, que só foram percebidas pela embalagem e não pelo conteúdo do recipiente. Isto é, hoje em dia a maior parte desses pais podem dar uma qualidade de ensino muitíssimo melhor aos seus filhos do que tiveram, e nisso os filhos acabam tendo muito mais conhecimento do que a época quando os pais tinham a mesma idade, o que até então deveria ser algo bom, porque eles não passam dificuldades e adversidades que põem à prova o seu caráter, e o único sofrimento que os filhos têm circula dentro dos muros que os pais o colocaram. Ou seja, é um sofrimento ao qual os filhos não conseguem abrir as próprias asas, diferentemente dos pais que chegaram com muitas cicatrizes, enquanto um foi movido pelas dificuldades e adversidades e posto à prova nesse mar intempestivo o seu caráter, outro não consegue abrir as próprias asas, porque os pais não deixam passar dificuldades que são vitais ao desenvolvimento saudável da autenticidade, do protagonismo de si. É uma superproteção que mascara as reais responsabilidades que os pais precisam ter com seus filhos. Ou seja, a superproteção é uma forma dos pais mascararem suas negligências em relação a eles, filhos. Desse modo, os filhos, quando sentem que já chegou a uma certa idade, sobretudo depois de concluir a faculdade, se sentem em um limbo. E ao contrário do apoio, incentivo e estímulo dos pais, eles sentem uma pressão e um terrorismo que se refere ao alerta dos riscos e perigos que vão correr, que se assemelha a sentirem-se empurrados para o penhasco. Para consolidar na sua memória e reflexão o que falei até aqui, pegarei algumas frases soltas ao longo do que foi exposto até agora. Os filhos, ao invés de serem e se sentirem estimulados por seus pais, se sentem empurrados para o penhasco de apoio falho. 2. Os pais mais chamam a atenção para os riscos e perigos do que apoiam de fato, ou melhor, isto é o que entendem como apoio. Isso porque os pais são direcionados por seus traumas, ao invés de reconhecer as reais necessidades do filho. 3. A renúncia de vida e os perrengues que tiveram que passar na criação dos filhos encontra-se a dificuldade de maneira proporcionalmente inversa ao que se encontra soterramento dos filhos, e cujos sintomas é o acanhamento e encolhimento. Acolhimento não, eu disse encolhimento. 4. Pais, compreendam que a principal maneira de corrigir esse problema dessa superproteção que se traduz nesse apoio falho
é primeiro reconhecer que você tem como base, parâmetro que vai ser bom para os filhos, aquilo que faltaram em vocês, e não nos filhos. Ou seja, os pais são guiados para cuidar, educar e amar o filho de acordo com aquilo que os próprios pais perceberam que eram importantes para eles, na infância e juventude. Ou seja, misturando-se a essa tutela estatal, a educação parental foi dada com base nas necessidades dos pais e não dos filhos. O filho nisso tem recebido um caminhão de coisas que não precisa, mas que menoriza e supre afetivamente os pais, porque eles tentam reparar nos filhos aquilo que ainda dói neles. Suas condutas são guiadas pelos machucados. Sim, para concluir, o que eu tentei trazer até aqui foi a análise dos elementos que ajudam a explicar a superproteção. Enquanto os pais chegaram onde chegaram, com suas cicatrizes, eles não enxergam que deixam seus filhos sequer abrirem as suas asas, porque as cortam. Qual a mais devastadora? Não sei o que é pior. Como diz o ditado, pior que tentar e até errar é o medo de não tentar, porque quem tentou não encontrou apenas erros, mas amadurecimento, experiências e aprendizagens.